ler o verso de número 1 até o verso de número 5, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque ali Jesus havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Deus, está aqui a tua palavra, Senhor. Deus, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, ó Pai. Mais uma vez te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar conosco aqui neste lugar. Já sentimos que o Senhor já está presente neste culto. O Senhor está presente em cada lugar da nave dessa igreja. Sentimos a tua presença real aqui, Deus. Sentimos a tua presença pairando em cada coração. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor quebre as cadeias, que o Senhor quebre as algemas, ó Pai, os comichões de ouvidos, ó Pai, no nome de Jesus, para que os teus filhos venham sair daqui nessa noite, crendo, ó Pai, que o Senhor mais uma vez falou conosco. A tua palavra seja uma semente em cada coração, em cada família representada aqui nesse lugar, ó Pai. Pois hoje é um culto nomeado como o culto da família, Senhor. E a nossa família é a família principal, é a família em Cristo. Mas também temos a nossa família no nosso lar, ó Pai, fora daqui. Te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um que entrou aqui neste lugar, e que a tua palavra seja de forma notória em nosso meio nesse lugar, Deus. Fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Deus. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Estamos diante de um texto bastante conhecido. Quem nunca ouviu falar da história de Zaqueu? Eu creio que até quem não é cristão, até quem não segue a Jesus, já ouviu falar de Zaqueu, já ouviu por cima a história de Zaqueu, não aprofundado como muitos. Mas eu creio que essa passagem de Lucas 19 sobre esse homem chamado Zaqueu é uma passagem muito conhecida. E aqui dentro desse texto conseguimos extrair algumas coisas, algumas características que nos leva a entender como é que Deus age na vida do ser humano, na vida daquele que quer realmente ter um encontro com Jesus. A Bíblia vai dizer, o texto vai dizer, que Jesus está entrando na cidade chamada Jericó. E ali Jesus está passando por aquela cidade. Jesus não iria ficar naquela cidade. Jesus estava de passagem sobre Jericó. E a Bíblia diz, o texto diz que havia ali um homem chamado Zaqueu. E Lucas faz questão de destacar, o escritor faz questão de destacar, que aquele homem chamado Zaqueu, ele era chefe dos publicanos e era muito rico. Perceba que Lucas faz questão de dizer, olha, Zaqueu, ele era chefe dos publicanos e era muito rico. Naquela época, o chefe dos publicanos, ou os publicanos, era uma classe de pessoas que ali naquele lugar não tinha muita aceitação, pois muitos diziam que os publicanos cobravam além do que deveria cobrar de imposto. Muitos tinham os publicanos como ladrões que queriam extorquir mais do povo. Então os publicanos eram uma classe que não era muito aceita. O povo não aceitava muito os publicanos, o povo não recebia os publicanos, olhava para os publicanos com olhares que não era olhar de amor. Então Lucas faz questão de destacar, olha, esse homem chamado Zaqueu, ele era um publicano. Ele não era muito bem aceito no meio da sociedade, no meio do povo.
Segundo, ele diz que ele era muito rico. Ele era muito rico. E o texto vai continuando. E o verso 3 diz: e procurava ver esse Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico, procurava ver quem era Jesus. Queridos, percebem, eu estava meditando nesse texto, e é importante que nós aprofundemos aqui no verso, no texto, para que nós venhamos entender. Zaqueu estava procurando ver quem? Zaqueu estava procurando ver quem? Jesus. Zaqueu estava procurando ver Jesus. Mas o texto diz, no verso 3, que ele não podia ver Jesus. Por que ele não podia ver Jesus? Porque havia dois empecilhos. Diga, havia dois empecilhos, dois obstáculos que estavam impedindo Zaqueu de ver Jesus. Quais eram esses empecilhos ou esses obstáculos? O texto diz: por causa da multidão. Então o primeiro empecilho, o primeiro obstáculo para que Zaqueu não pudesse ver Jesus era a multidão. Diga para quem está do seu lado: a multidão estava atrapalhando Zaqueu de ver Jesus. Segundo, pois ele era de pequena estatura. Em segundo lugar, o empecilho que atrapalhava, o obstáculo que estava atrapalhando de Zaqueu ver Jesus, em primeiro era a multidão, em segundo lugar era o seu tamanho. A Bíblia diz, os textos dos evangelhos, se nós for lermos de Mateus a João, vamos ver que por onde Jesus passava, ele era cercado de uma grande multidão. O primeiro obstáculo era a multidão, o segundo era o seu tamanho. Zaqueu sabia que pelo seu tamanho ele não conseguiria romper a multidão para ver Jesus. Ele não conseguiria romper a multidão para alcançar aquilo que ele queria alcançar, que era somente ver Jesus. Zaqueu tinha um desejo de ver. Zaqueu tinha um desejo de conhecer. O texto não vai especificar se Zaqueu queria conhecer ao profundo Jesus. O texto só diz que ele queria ver, por curiosidade, por saber quem era, porque a fama de Jesus corria por todo lugar. Mas o mais interessante, queridos, que nós estamos falando de um chefe dos publicanos, de um homem que tinha poder e era muito rico, poder aquisitivo, poder financeiro, autoridade sobre aquele lugar. Nós não estamos falando de outros que se encontraram com Jesus, por exemplo, Bartimeu, que estava à beira do caminho de Jericó, era cego, vivia de esmolas e clamava. Não, nós estamos falando de um homem que era abastado da sua riqueza, de poder, de autoridade. Nós estamos falando de alguém que na classe social não era bem aceito, mas tinha um nome, tinha uma classe. Era o chefe dos publicanos. Então entenda, para Jesus primeiro, para Zaqueu primeiro ver Jesus, ele teve que abrir mão de quem ele era. Ele teve que abrir mão da sua classe. Ele teve que abrir mão de quem ele era, por quem ele era visto e como ele era aceito. Eu creio, eu posso imaginar naquele momento Zaqueu no meio da multidão, a multidão olhando para ele atravessado. A multidão olhando para ele: o que é que esse rapaz quer aqui? O que é que esse ladrão quer aqui? O que é que esse salteador quer aqui? O que é que esse homem quer aqui extorquir? Aqui não é lugar para ele. Mas Zaqueu, assim como a multidão, estava curioso, porque ele ouviu falar que Jesus estava passando por Jericó, e era a oportunidade de Zaqueu ver quem era esse poderoso Jesus que estava passando ali. Eu quero que você entenda, lendo esse texto comigo, que Zaqueu queria simplesmente só ver. Eu posso imaginar Zaqueu dizendo: esse Jesus cura o cego, esse Jesus cura o paralítico, esse Jesus liberta, esse Jesus, a fama dele vai correndo por todo lugar. Que homem é esse que nunca pisou nessa terra? Eu nunca ouvi um profeta com tanta fama que manda o morto se levantar e o morto se levanta. Eu nunca vi alguém com tanta autoridade que manda o cego voltar e chegar e ele enxerga. Eu nunca vi alguém com tanta autoridade que fez algo
para o lado do mar, a tempestade está apanhando no meio do mar, mas está lá um bocado de barco, no meio da tempestade, correndo risco, somente porque Jesus, que homem é esse? Para mim esse foi o pensamento de Zaqueu. Eu quero ver quem é esse homem, eu quero ver quem é esse Jesus. O propósito de Zaqueu, entenda, o propósito de Zaqueu era somente ver quem era Jesus. Olha para quem está do seu lado e diga: o propósito de Zaqueu era simplesmente ver quem era Jesus. Curioso. Mas o interessante é que o texto continua. O texto continua quando Zaqueu percebe que a multidão é um empecilho, que o seu tamanho é um empecilho. O verso 4: Zaqueu corre adiante de uma figueira brava. Em algumas traduções está sicômoro, não é isso? Uma figueira brava, para o ver. Quando Zaqueu percebe que a multidão era um empecilho, que o seu tamanho era um empecilho, Zaqueu procura alguma solução. Eu preciso ver esse homem. Eu preciso ver esse homem. Se depender da multidão, eu não vou ter ajuda. Se depender da multidão, a multidão me fecha aqui, me bate, me mata, mas não vai me deixar ver Jesus. Então eu preciso de alguma solução. Zaqueu naquele momento vê a única solução para que ele pudesse ver Jesus: uma figueira brava. E o texto diz que Zaqueu sobe naquela figueira. E olha o que o texto diz: Zaqueu sobe na figueira para o ver, porque ali Jesus haveria de passar. Olha a estratégia de Zaqueu, simplesmente para ver quem era Jesus, para conhecer quem era Jesus. Ele sabia que Jesus iria passar por ali. Olha para quem está do seu lado e diga: ele sabia que Jesus iria passar por ali. Diga: ele conhecia o caminho que Jesus iria passar. Ele sabia que Jesus iria passar por aquele lugar. Queridos, eu quero abrir um parêntese para dizer que existem pessoas que, assim como Zaqueu, vem para a casa do Senhor. A curiosidade dela é somente ver quem é esse Jesus que faz maravilhas. A curiosidade dela é vir para a igreja, poder vir para a igreja, entrar por essas portas, porque ela ouve falar que esse Jesus que essa igreja serve é um Jesus que cura, é um Jesus que transforma, é um Jesus que abençoa, é um Jesus que faz sentirmos a sua presença. Então as pessoas muitas vezes vêm à casa do Senhor, assim como Zaqueu, somente para ver esse Jesus. E as pessoas reconhecem como Zaqueu, sabem que aqui na casa do Senhor é o lugar que ele vai passar. Eles vêm, as pessoas vêm à casa do Senhor, porque sabem que aqui é o caminho por onde Cristo trilha, por onde Cristo anda, por onde Ele passeia, por onde Ele age, por onde o Espírito Santo faz morada. As pessoas reclamam, as pessoas falam, mas podem ir para lá e para cá, mas reconhecem: na casa do Senhor é o lugar onde Jesus habita. Na casa do Senhor é o lugar onde Jesus está. E eu preciso ver, eu preciso, por curiosidade, deixar no domingo. É um empecilho, é um obstáculo. E se você veio aqui nessa noite, é porque você já pulou, saltou alguns obstáculos, alguns empecilhos que estavam te impedindo de vir aqui. Jesus está falando com pessoas aqui que estavam planejando vir para a casa do Senhor há muito tempo, mas alguns obstáculos, alguns empecilhos estavam impedindo deles virem à casa do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite: Deus te deu o poder de você vencer esses obstáculos. Deus te deu o poder de você romper a multidão de pensamento, a multidão de desânimo, a multidão que te aprisiona dentro do teu lar, dentro no dia de domingo, a multidão que tira suas forças, te deixa cansado. Você projeta a semana toda, está em casa, o cansaço te pega e isso te provoca e te deixa em casa para você não vir para a casa do Senhor. Eu te digo nessa noite: você já venceu esses obstáculos. Olha para quem está do seu lado e diga: você já venceu hoje. Diga: você já venceu hoje. Se você está na casa do Senhor, é porque você já venceu a multidão. Se você está na casa do Senhor, é porque você já rompeu a multidão, rompeu os obstáculos, e aqui está, no caminho, no lugar por onde Ele passa. Amém, Deus.
Zaqueu está em cima da figueira. O propósito de Zaqueu era simplesmente ver. Eu quero somente ver as maravilhas que ele vai fazer aqui. Eu quero simplesmente só ser um telespectador daquilo que ele vai fazer no meio dessa multidão. Talvez daqui de cima eu consiga observar ele curando o cego. Talvez daqui de cima eu consiga observar ele fazendo o paralítico andar. Talvez daqui de cima dessa figueira eu consiga ver essa fama desse Jesus. Eu consiga ver morto se levantar, morto voltar à vida. Daqui de cima dessa figueira eu consiga ver. O propósito de Zaqueu era ver Jesus. Mas o verso 5 diz que o propósito de Jesus não era que Zaqueu só simplesmente o tivesse visto. Zaqueu queria ver, mas Jesus queria algo mais profundo. Talvez você entrou aqui simplesmente para ver, somente para ver. Jesus está te dizendo: eu não quero que você só veja. Olha para quem está do seu lado, pega na mão desse irmão, cutuca ele e diga: Deus não quer te fazer somente telespectador. Deus não quer somente que você veja. Deus não quer somente que você enxergue o que Ele está fazendo. Deus não quer somente que você somente veja o que Ele está fazendo. Deus quer algo mais profundo com você. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu. Ele chamou pelo nome: desce depressa, porque hoje lhe convém ficar em tua casa ou pousar em tua casa. Olha que interessante. Jesus chega àquele lugar, olha para onde Zaqueu estava. Zaqueu pensou que só era ele que iria ver Jesus. Você está entendendo? Zaqueu pensou que só era ele que iria observar. Mas quando Jesus chega no lugar que Zaqueu está, a Bíblia diz que Jesus o enxerga. Aleluia. Aleluia. Em 2020, ainda dentro do texto, um testemunho rápido, 2019, eu e minha família decidimos não ficar mais em um ministério. Em 2020 assolou aquela época da Covid-19 e a gente dentro de casa estava se esfriando. E eu disse para minha esposa, para Paloma, pastora Paloma, eu disse: olha, vamos lá na igreja, no agregar. Eu conheço o apóstolo Rubens, já conheço o seu ministério, minha mãe congrega lá, vamos lá. Mas eu estou indo lá, nós vamos lá porque o ministério que nós estávamos, Deus colocava para a gente ser líder de jovens, ter compromisso dentro da casa do Senhor. E eu disse para ela: nós vamos para lá. E ela disse para mim: a gente vai, mas vamos ser somente telespectadores, vamos somente para adorar a Deus. Eu não quero compromisso na casa do Senhor. Fiz como Zaqueu, subi na figueira, porque eu sabia que esse Jesus faz coisas grandes, mas eu só queria ver Ele fazer. Você está entendendo? Eu só queria ver Ele fazer. Viemos para o culto no primeiro dia. Deus fala conosco, nos derramamos nesse altar. Lembra como hoje Deus usa aquele homem de Deus, o apóstolo Rubens, para dizer: o fogo não pode se apagar de você. Aleluia. Naquele momento Jesus olhou para mim e disse: olha, filho, eu não quero simplesmente que você fique em cima de uma figueira somente me vendo. Quem disse que eu te quero como um telespectador? E aquela música diz, que cantamos há pouco: tentei me esconder com medo de não. Quantos fazemos isso? A glória dele me atraiu, sua presença. Tentei me esconder. Não adianta! Deus te acha hoje! Tua presença. Não adianta correr, a presença dele te alcança hoje. Sabe por quê? E a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia
que assaz. Deus está falando com pessoas aqui. Deus está falando com pessoas aqui. Deus está dizendo: não adianta se esconder na minha presença, te acha hoje. O fogo do meu espírito queima dentro do teu coração e te diz: Zaqueu, eu não quero simplesmente que você somente veja. Ei, Deus não quer simplesmente que você somente veja. André, Deus não quer simplesmente que você só veja. Pastor Alfredo, Deus não quer simplesmente que você só veja. Ele tem pressa. Ele tem pressa. Ele tem pressa. Ele disse: eu tenho pressa, Zaqueu. Desce. Aleluia. Glória a Deus. Desce para dentro de mim. Não adianta se esconder. O chamado arde dentro do coração. O que eu tenho contigo, Zaqueu, é mais profundo do que simplesmente um olhar. O que eu tenho contigo é mais profundo do que simplesmente você somente me ver. E o que eu tenho para fazer contigo, Zaqueu, é algo rápido. Esse Jesus é um Jesus que tem autoridade. Autoridade para dizer para Zaqueu, intimidade para dizer: Zaqueu, hoje me convém ficar em tua casa. Oh, aleluia. Essa presença de Deus que nos constrange hoje, essa presença de Deus que nos envolve hoje. Deus está anelando o seu espírito com o nosso, está dizendo: eu tenho intimidade suficiente para dizer: essa casa também é minha, eu também mando lá. Porque o que eu tenho contigo, Zaqueu, não é algo raso. O que eu tenho contigo, Zaqueu, não é só contigo, é com a tua família, é com a tua casa, é com teus filhos, é com a tua posteridade. Hoje eu vou ficar lá. Oh, eu sinto ele aqui, querido. Hoje eu vou lá, vou repousar lá, vou fazer algo que ninguém nunca fez ali. Porque você só queria me ver, mas eu não quero só te ver, eu quero entrar em tua casa, eu quero mudar a tua história, Zaqueu. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus não quer simplesmente que você o veja. Deus quer mudar as nossas histórias. Deus quer mudar o rumo da nossa família. Deus quer mudar o rumo da nossa casa. A nossa casa é uma casa que tem que habitar o Espírito Santo. A nossa casa é uma casa que tem que habitar a comunhão do Senhor dentro do nosso lar. Deus está dizendo: eu vou lá hoje, eu entro lá hoje, eu quero ficar lá hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Aleluia. E apressando-se, Zaqueu entende que o negócio era urgente. Zaqueu entende e ele se apressa em descer e recebeu com júbilo. Você tem alegria para receber Jesus em ti hoje? Você tem alegria para receber Ele em tua casa hoje? Você tem alegria para receber Ele dentro do teu coração? Ele está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Eu não sou invasivo, eu bato a porta. E se você abrir essa porta, filho, e se você abrir essa porta, filha, eu entrarei dentro dessa casa e eu serei contigo e você será comigo. O negócio vai ser diferente. Aleluia, Deus. Aleluia. Com alegria, Ele o recebe dentro da sua casa. E o texto vai dizer
que quando Zaqueu recebe Jesus em casa, ou Jesus vai para a casa de Zaqueu, verso 7, vai nos mostrar, a partir do verso 7 a gente vai nos mostrar 3 coisas que quando Jesus chega em nossa casa, acontece. Diga 3 coisas que acontece quando Jesus habita dentro de um lar, ou quando Jesus está dentro de um lar. Verso 7: e vendo todos isso, murmuravam, dizendo: quem entrara para ser hóspede de um homem pecador. A multidão que estava ali estava olhando o raso, estava olhando o exterior, a classe que Zaqueu era. E quando aquele povo observa que Jesus está entrando dentro da casa daquele homem, o texto diz que a multidão murmura, dizendo: porque ele entra dentro da casa de um homem pecador. Aí Zaqueu rebate e disse ao Senhor, porque quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a primeira coisa já acontece: o arrependimento vem direto. A casa que Jesus habita, arrependimento. A casa que Jesus habita, o lar que Jesus habita, a família que Jesus habita, não é uma família e um lar rancoroso. Não é uma família nem um lar que não tem perdão. Satanás brinca às vezes com os crentes e famílias, porque o lar parece mais um campo de guerra. Mas na verdade, quando Jesus entra dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, e habita lá, e fica lá, e se faz hóspede lá, o arrependimento vem. E quando o arrependimento vem, as coisas começam a ter ou a ficar mais leve, porque o Espírito Santo tem acesso livre em uma casa que tenha comunhão. Então a primeira coisa que acontece é arrependimento dentro do lar. O lar é um lar sarado. É um lar sarado. Mas olha o que o verso 7 diz: que eles murmuravam dizendo que entrara. Em outras palavras, aqueles homens estavam querendo condenar a casa de Zaqueu. Estavam querendo sentenciar a casa, a família de Zaqueu, porque Zaqueu era, não porque Zaqueu agora é. Então quando Jesus está dentro da casa de Zaqueu, a primeira coisa que acontece é ele anula a condenação. Não, você não entendeu. A segunda coisa que acontece é Jesus anula as condenações. Por quê? Romanos 8 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se condenaram antes, porque agora Jesus anula. Glória a Deus. Toda condenação, toda sentença de morte, sentença de um lar destruído, sentença de um filho que não iria se libertar, de uma família que não iria se libertar. Hoje Jesus está dizendo: o lar que ele vai, ele anula toda a condenação, ele anula toda a sentença, ele anula toda a maldição, ele joga por terra tudo que lançaram ao contrário daquela casa. Olha para quem está do seu lado e diga: você não pode mais ser condenado. Satanás pode espernear, Satanás pode espernear, pode gritar, pode dar cambalhota, mas diga assim para o inferno ouvir: nós não temos mais condenação, porque estamos em Cristo Jesus. Se você quer, louve e glorifique ao nome daquele perfeito. Ele anula a condenação.
bênção. Ele sara o lar. Em terceiro lugar, depois que Zaqueu disse: olha, se for necessário, Senhor, eu dou metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadriplicadamente. Diga para quem está do seu lado: Zaqueu está sarado. Oh, aleluia. Jesus nos sara hoje. Jesus sara os nossos lares. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação para esta casa, pois também este é filho de Abraão. Terceiro lugar que acontece em um lar que Jesus está: o lar é abençoado. As bênçãos do patriarca Abraão estão sobre os nossos lares, estão sobre as nossas casas, estão sobre as nossas famílias. Então deixem falar, deixem criticar. Nós temos Jesus dentro do nosso lar, e se Jesus está lá, Charles, está tudo bem. Olha para quem está ao seu lado e diga: se Jesus está dentro do teu lar, está tudo bem. Diga para ele: está tudo bem. As bênçãos do Senhor nos acompanham. As bênçãos do Senhor é com as nossas vidas, pois também somos filhos de Abraão. O nosso patriarca Abraão, o Senhor disse para ele: olha, a tua descendência será abençoada. Essas bênçãos se estendem a nós hoje. Essas bênçãos se estendem às nossas casas, às nossas famílias. Um lar que tem Jesus é um lar abençoado. É um lar que tem bênçãos, que tem provisão. Às vezes as coisas apertam um pouquinho, mas é Jesus ajustando algumas coisas, para que nós não saiamos da sua presença, para que a nossa família fique dependente dele. Dependente dele. Aquela música que fala: às vezes queremos crescer, nos dá vontade de crescer. Às vezes nos dá vontade de crescer, mas às vezes, depois que essa vontade passa, entendemos que nós só precisamos do seu abraço, do seu afago, de reconhecer que Ele é Pai, que Ele é Deus das nossas vidas, das nossas famílias. Existem lares que, por mais que tentem, tenham dinheiro, são abastados, e é o exemplo estar aqui em Zaqueu. Eu posso imaginar que dentro da casa de Zaqueu, dentro daquele tempo, não faltava nada financeiramente. Levando para o dia de hoje, a casa de Zaqueu era bem aparelhada. A casa de Zaqueu tinha os melhores móveis. A casa de Zaqueu tinha uma piscina bela. Levando para os nossos dias, a casa de Zaqueu tinha tudo do bom e do melhor. Os filhos de Zaqueu talvez estudassem em uma das melhores escolas, mas a casa de Zaqueu precisava do principal: Jesus. Jesus é o principal dentro dos lares, dentro das famílias. Um lar sem Jesus é um lar que vive solitário, é um lar que vive triste, é um lar que tem alegrias passageiras. Um lar que tem Jesus é um lar que tem bênçãos, que tem alegria. Você pensa que as pessoas, às vezes, que têm recurso financeiro e que não querem servir a Jesus, estar na casa do Senhor, não olha para as nossas famílias e observa que nós não temos muitos recursos assim, mas vê uma alegria dentro da nossa casa, os nossos filhos, aquela comunhão, aquela alegria. É Jesus que faz isso. Eu quero profetizar aqui nessa noite hoje. Se você quer, levante a sua mão. Eu quero profetizar que
dentro do seu lar. Quando tudo estiver difícil, pense nessa palavra que está sendo ministrada hoje. O nosso lar é abençoado. As bênçãos do Senhor acompanharão as nossas vidas. E por mais que seja difícil, entenda, Deus haverá de trazer provisão. Deus haverá de trazer bonança. Deus haverá de trazer abastança para dentro dos nossos lares. Entenda, eu quero profetizar que nessa noite o teu lar está blindado, porque lá dentro Jesus vai te acompanhar, Jesus já está lá, o Espírito Santo vai com você. Eu quero profetizar que se tiver ou teve ou ainda tinha algum adversário, algum diabo tentando armar algum projeto contra o teu lar, hoje já está caído por terra todo plano, todo projeto, toda artimanha de Satanás contra a tua casa, contra o teu lar. Ele está correndo de lá agora. Porque quando saímos daqui nessa noite, o Espírito Santo, Jesus vai nos acompanhar e vai entrar primeiro que a gente, vai abrir a porta e vai dizer: cheguei! Estava triste, agora não está mais. Agora a alegria vai voltar. A comunhão vai voltar. Eu não sei se tinha algum lado aqui assim, sem comunhão, triste, mas nessa noite Jesus está dizendo: eu estou entrando dentro do teu lar hoje. A comunhão volta, a alegria volta. Aleluia! 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 Em quarto lugar e último, o lar que tem Jesus, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O lar que tem Jesus é um lar que tem salvação. Aleluia. Louco se te pedir a tua alma hoje o que você tem para dar. A nossa vida, nosso lar, a nossa família, a nossa casa tem que entender que nós somos crentes salvos. Crentes salvos. Salvos. Temos que ter convicção disso, que nós somos salvos em Cristo Jesus. Aleluia. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, a nossa casa, a nossa família? Quando nos casamos, se tornamos um só corpo. Aquele lá é um só corpo. Jesus entra ali. Jesus vê Zaqueu naquela figueira. Jesus se direciona à casa de Zaqueu, porque Jesus queria salvar não só Zaqueu, Jesus queria salvar a sua família. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que ainda não levantou a mão e aceitou a Jesus como Salvador. Mas se tiver, eu quero te dizer: a salvação foi o melhor presente que a igreja, que o ser humano pode ter. Pode vir o que for. Você pode ganhar mundos e fundos. Glória a Deus. Você pode pensar que você quer o melhor presente. O melhor presente que a humanidade tem é a salvação em Cristo Jesus. A maior alegria é sabermos que nós somos salvos nele. Essa semana, não sei se os irmãos, eu creio que os irmãos tenham acompanhado, de um cantor que estava cantando naquele palco, naquele culto de ação de graça. E de repente ele, no meio do louvor, adorando a Deus, ele acaba falecendo. Eu não sei se os irmãos têm acompanhado o que o pai dele disse ontem, ou foi hoje, no velório dele. Disse que os legistas não conseguiram identificar a morte daquele menino ainda. Não conseguiram colocar no laudo. Eles não conseguiram ver se realmente foi um infarto fulminante. Eu não sei como ele vivia. Eu só conheço
da internet, dos louvores que ouvirem louvar. E Deus falava através da vida daquele menino com aqueles louvores. Eu não sei a vida que ele estava vivendo, eu não sei o que aconteceu, mas aquilo que aconteceu na vida daquele menino, daquele homem de 30 anos, repercutiu no mundo, aqui no Brasil, nas plataformas digitais, de uma forma tremenda, e várias pessoas abriram os olhos. Eu digo crente salvo em Cristo Jesus, para entender que a vida é um sopro. Você pode estar aqui hoje na igreja, eu posso estar aqui pregando. Nós não sabemos o que acontecerá daqui a 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, mais tarde. Por isso eu reafirmo, a salvação é o melhor presente que nós podemos ter. Entenda uma coisa, igreja do Senhor, Jesus tem preparado um lugar para nós. As coisas estão difíceis, se tornarão mais difíceis, mas nós, como igreja do Senhor, temos que estar com os olhos abertos, firmes em Cristo Jesus, atrelado e agarrado na promessa. Que promessa? Eu vou morar no céu. A igreja será levada em um abrir e piscar de olhos. O arrebatamento acontecerá, e esse dia será glorioso. Aqueles que ficarão aqui, infelizmente, foram aqueles que se apostataram da fé, abandonaram o Senhor por própria consciência, caíram na história de carochinha de Satanás, que usa muitos aí fora para dizer: esse negócio de volta de Jesus é desde o tempo da minha avó, da taravó. E muitos se esfriaram, e têm se esfriado. Mas eu quero te dizer nessa noite: não se esfrie. Deixa o fogo queimar dentro do teu coração. Deixa essa promessa acesa dentro de ti. Um dia a trombeta vai tocar. E disse Paulo: e um dia diremos, estragada foi a morte pela vitória. Em um piscar de olhos a igreja será levada a uma dimensão espiritual que nunca foi levada, e irá trocar esse corpo corruptível por um corpo incorruptível nas nuvens. E estaremos naquele lugar onde João, na ilha de Patmos, abriu a visão e viu uma multidão com palmas nas mãos, dizendo que vieram de uma grande tribulação, que vieram de um grande, até de um lugar onde adoravam o Senhor dentro dos templos da igreja, de dia e de noite, mas que agora estão ali diante do trono, diante da presença, diante do Todo-Poderoso, adorando diante dele, com os 24 anciões, com os 4 seres viventes, em um som, dizendo santo, dizendo santo, dizendo santo, dizendo santo, 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 santo é o Senhor. E toda a terra está cheia da sua glória. Glória a Deus. Isso não é história de conto de fadas. Isso é Bíblia. Isso foi Jesus, foi o Espírito Santo inspirando os seus filhos para escreverem isso aqui. Pega na mão de alguém que está do seu lado e diga: continue firme na promessa. Não perca a tua salvação. Diga: não perca a tua salvação. Tem um escritor, teólogo reformado, se não me engano, que disse a frase: grava a eternidade nos meus olhos, para que eu não venha esquecer e lembrar todos os dias que eu sou salvo em Cristo Jesus. Que Deus grave a eternidade dele em nossos olhos. Que
Deus, grave a eternidade em nossos olhos. Aleluia. Para que quando as propostas vierem, para que quando as tentações vierem, para que quando Satanás vir contra nós vamos poder falar com autoridade para Ele: eu sou salvo em Cristo. Eu não vejo as suas tentações, eu não vejo as bandejas que estão à minha frente. O que eu consigo enxergar é somente a eternidade. É somente a eternidade. Você pode ficar de pé nessa noite. Glória a Deus. Obrigada, meu Deus. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite que veio para a casa do Senhor com Zaqueu simplesmente para vê-lo, curioso, pensando que Jesus não queria algo com você?